Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal Direito ao Brasil, o seu canal de política. E aqui, Júris Esteves Gandra incita as Forças Armadas a tomar o poder. Confira. E antes de começar, se você for novo por aqui, que tal se inscrever em nosso canal e ativar as notificações? Somos um canal de políticas no YouTube Brasil. E sem mais delongas, vamos à matéria. Ives Gandra incita as Forças Armadas a tomar o poder. O judiciário brasileiro está desmoralizado por conta da Constituição Federal de 1988 ter sido usurpada pelas decisões arbitrárias e comunistas do Supremo Tribunal Federal (STF). Com o atropelamento do judiciário pelo governo corrupto do PT, as instituições passaram a não funcionar dentro da lei e da ordem. Isto se deve à corrupção sistêmica implantada pelo Foro de São Paulo, onde Lula e o ditador Fidel Castro são os cabeças. A Operação Lava Jato revelou que o Executivo Federal assumiu a posição de corrupto e corruptor, aliciando o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, além de arrastar as demais instituições do Brasil. E o pior de tudo, colocar os generais das Forças Armadas sob o comando de eminentes réus na Operação Lava Jato, a citar os comunistas Jacques Wagner, PT da Casa Civil, e Aldo Rebelo, PCdoB, SP, da Defesa. Está mais que provado que os três poderes estão a serviço de um partido político de ideologias esquerdistas, e não da nação conforme manda a lei. Portanto, os três poderes perderam a sua legitimidade constitucional, passando a ser promotores dos planos comunistas de perpetuação no poder pelo poder. Diante deste quadro de extrema gravidade para o Brasil, o programa Direito e Justiça em Foco entrevistou os juristas Dr. Ives Gandra Martins e o Dr. Carlos Henrique Abrão. Em entrevista, Ives afirma que cabe às Forças Armadas restabelecer a lei e a ordem do Brasil, e não voltar ao poder como em 64. Com esta afirmação, a chama da intervenção militar federal voltou a ser acesa em todas as mentes intervencionistas no Brasil e no mundo. Ives incita as Forças Armadas a tomarem o poder central para que o Brasil tenha a possibilidade de restabelecer a lei e a ordem, já que os três poderes estão corrompidos, usurpados e sem legitimidade jurídica. Ele relembra que o nome da presidente comunista Dilma Rousseff, PT, foi citado 11 vezes na Operação Lava em delações dos réus já presos, que o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros-PMDB, ele está sendo investigado por crimes de lavagem de dinheiro, peculato, falsidade ideológica, utilização de documentos falsos, o qual teve a quebra do sigilo bancário e fiscal autorizados pelo STF. Já o deputado Eduardo Cunha, PMDB-RJ, presidente da Câmara dos Deputados Federais, foi citado inúmeras vezes na Operação Lava Jato com acusações de manter conta secreta no exterior, envolvimento direto nos esquemas de corrupção dentro da Petrobras e liderar uma quadrilha de corruptos. Duas casas legislativas têm seus presidentes citados no maior esquema de corrupção da história do mundo. O STF demonstra claramente o que existe para servir às ordens do Partido dos Trabalhadores PT, por conta de ser formado por 8 ministros indicados pelo ex-presidente Lula, PTSP. E para piorar, a presidente comunista Dilma Rousseff, PT, se apresenta como um mero objeto de uso político para o Brahma Luiz Inácio Lula da Silva. Ives reafirma que o artigo 142 da Constituição Federal respalda as Forças Armadas agirem imediatamente para frear o avanço da corrupção sistêmica no Brasil, de forma que os generais do Exército Brasileiro devem anunciar a tomada do poder central do país para cumprir a lei, protegendo os valores da pátria e o restabelecimento da ordem entre os poderes constituídos. Já no artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, Ives alerta que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, 11 zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Esse artigo responde à invasão de direitos legais do Senado Federal e da Câmara dos Deputados Federais, exercida pelo STF e Supremo Tribunal Federal, que desacatou a Constituição e o regimento interno das casas legislativas, em detrimento de benesses ao PT e aos acusados na Operação Lava Jato. Ou seja, Ives alerta que devemos repudiar a invasão que o STF impõe à competência da União, amesquinhando a Câmara dos Deputados, tornando-a uma casa inferior em relação ao Senado Federal, de forma que o Senado passou a não mais julgar os atos de improbidade da Presidente da República, mas da própria Câmara, tornando-se poderes banalizados. E neste contexto, o desembargador Dr. Carlos Henrique Abrão alerta que o Judiciário do Brasil entrou num sistema de banalização da judicialização no país.
Tudo hoje passa nas mãos dos tribunais em primeira e segunda instância. E isto não é bom, pois devemos preservar os princípios da separação dos poderes. E mais do que tudo, nós temos que olhar que o Estado babá, que cria benefícios sociais, não vai transformar a cidadania em uma cidadania babaca. Então o Brasil precisa reagir, precisa viver em um estado de indignação, para remover todo este entulho, este lixo que não é reciclável. E se não houvesse uma mobilização pela sociedade civil, nós correríamos o risco de viver o maior retrocesso em 2016. Pode-se perceber que os juristas em todo o Brasil se mobilizam pelo despertar da luta patriótica, como recomendou o nobre general Mourão, demitido do comando do Exército no sul do país. O eminente Ives Gandra Martins deu a vocês, aliás, ele mencionou o artigo 49, inciso 11, da Constituição da República Federativa do Brasil, e também deu uma noção de que há condições de que o artigo 142 pode ser levado a efeito. Eu vou ler para você o que ele acaba de nos colocar. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, 11, inciso 11, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. É isso, professor? Exatamente. E eu tenho defendido, até já escrevi artigo, já dei conferência sobre isso, porque eu sou professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército há 26 anos. E professor da Escola Superior de Guerra, e sou professor emérito das duas organizações. Quando você tem 80 anos, você ganha professor emérito. Não, é por mérito mesmo, é por mérito. E a verdade é a seguinte: no momento em que um dos poderes for o executivo que esteja em questão, eu já tenho dito, porque ele pode ser o elemento que esteja perturbando a ordem, quem vai dirimir não é mais a Presidente da República, porque ela está em questão. Sim. Quem passa a restabelecer a lei e a ordem são os comandantes militares. Eu mostro o seguinte: enquanto ela não estiver em questão, não há problema. Mas se ela estiver em questão, ou o presidente estiver em questão, são os comandantes que assumem. E há artigos meus publicados nesse sentido, palestras dadas, em livros inclusive do Superior Tribunal Militar, em que diversos juristas têm aceito a minha tese. Aliás, um falecido, que você se lembra, foi meu colega de turma, o Odisseu Amaral dos Santos, filho do Moacir Amaral dos Santos. Sim. Ele dizia que todo o título 5º da Constituição, Estado de Defesa, Estado de Sítio, Forças Armadas, Segurança Pública, é o chamado regime constitucional das crises. É um título que foi colocado na Constituição para preservar o regime democrático, permitindo que nas crises em que as instituições possam estar em jogo, possam as Forças Armadas reestabelecer para que continue a democracia como é. Nunca mais para assumir o poder, Sim. mas apenas para reestabelecer, dando às instituições o direito de continuar. Sim, eu vou agora fazer uma colocação, me perdoem, eu quero provocar, porque a realidade está aí. Nós enxergamos e vemos coisas que não nos agradam. Como é que as Forças Armadas poderiam tomar essa decisão se o ministro da Defesa é um comunista, me perdoe a adjetivação, de carteirinha? Ele manda nas Forças Armadas. Não, mas veja o seguinte, pela minha interpretação, se estiver em jogo a presidência, quem vai e pode assinar o programa são os comandantes. Comandantes. Não são mais, porque o ministro da Defesa é apenas um órgão, é comandado da Presidência Sim. da República. Então, na prática, como o Poder Executivo está em xeque, seriam os comandantes. Tese essa que muitos constitucionalistas têm defendido. Apesar de estar na Constituição, o que demonstra que o nosso Constituinte pensou bem
em equacionar os problemas, se houver uma crise institucional séria, eu não acho que nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado terão coragem de aplicar o 49, inciso 11. Isso é realmente muito patriotismo, muita coragem para que diga o Supremo Tribunal Federal, o Poder Supremo é extremamente importante. Tem pessoas do mais alto nível, mas tem que se ater às suas funções de legislador negativo e jamais de legislador positivo. Apenas por dar esta declaração à sociedade. Obrigado por ficar até o final. O povo sabe que pode contar conosco para defender a democracia, a nossa terra e os nossos valores. Agora, sinta-se livre para nos informar o que você acha deixando o seu comentário. Para mais notícias no mundo da política no Brasil e no mundo, aguardem as próximas novidades. Se você gostou, deixe aquele joinha para ajudar o canal. Compartilhe nas suas redes sociais e se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever.